Jiro é um virgem sem coragem de se declarar para sua paixão de infância. Forçado a um casamento falso com a garota mais gata da escola, ela promete ajudá-lo a conquistar sua paixão, mas eles acabam se apaixonando. Tudo começa quando Akari reza para os deuses do enredo mandarem um macho alfa de 1,80 m para o Cracker. A escola tem um exame onde um garoto e uma garota moram juntos como um casal. Enquanto outros piram, Jiro e Kamo estão indiferentes, obcecados por suas waifus 2D. Akari chega com a gangue e rudemente manda os perdedores pararem de bloquear as escadas. Enquanto se afastam, Kamo deseja cheirar as axilas de Akari, mas Jiro diz que odeia garotas que se vestem e agem como vadias. Nisso, o príncipe encantado da escola, Minami, passa e Akari vira uma pygmei só para impressioná-lo. Jiro a odeia ainda mais, mas antes que possa dizer algo, o sinal toca e ele é forçado a voltar para a aula. Lá, sua vizinha, Shiori, pergunta se ele está pronto para a prática de casamento, sem saber que ele está apavorado, pois ela é a única garota com quem consegue falar. Eles são amigos de infância, e Shiori é o primeiro amor de Jiro, mas ele desistiu, achando-a boa demais para ele. Nisso, a professora explica que cada dupla terá um apartamento separado para a prática, onde atividades e sinais vitais serão monitorados para dar-lhes notas. Além disso, terão um quarto que só destranca com a digital, para não aumentarem a população mundial acidentalmente. Vendo isso, Jiro secretamente deseja ser par de Shiori, mas logo descarta a ideia para não estragar a amizade. Logo depois, ele vai para o novo apartamento e fica chateado ao saber que foi pareado com Akari, e ela também não está feliz. Enquanto se acomodam, Jiro admite que tinha outra pessoa em mente, e Akari logo adivinha que ele queria Shiori. A reação dele diz tudo. Então ela o provoca, dizendo que Shiori nunca teria algo com um perdedor como ele. Ela até o provoca, dizendo que Shiori deve estar ficando com outro cara agora. Então Jiro manda ela calar a boca. Isso faz a pontuação deles cair, o que irrita Akari tanto que ela o pega pela gola e exige que ele se comporte. Ela diz que quer nota A nessa prática. Jiro descobre que pode trocar de parceiro com outros alunos nota A e concorda para ficar com Shiori. Mas ficar íntimo com outra garota o faz corar como um virgem, e Akari aproveita para provocá-lo ainda mais. Isso faz os pontos dele subirem, mas ele está tão irritado que sai para comprar uma bebida. Depois que ele sai, Akari para de fingir e começa a chorar, jurando que não deixará ninguém roubar Minami dela. Jiro está lá fora e vê que Minami e Shiori foram pareados, e ao contrário dele e Akari, os dois já se dão bem. Isso parte o coração de Jiro, então ele volta para o apartamento para remoer, enquanto Akari se encolhe com a cara dele. Ela decide ser gentil e fofa, encorajando-o a fazer o mesmo para conseguirem o que querem. Jiro fica sem jeito porque, como você, nenhuma mulher jamais o tocou, nem com uma vara de 3 metros. Mas por sorte, Kamo toca a campainha e o salva. Jiro está prestes a sair com Kamo, mas Akari exige um beijo de despedida como um marido, o que o deixa nervoso. Em todo aquele caos, Jiro age sem pensar e realmente beija Akari nos lábios. Depois que ele sai, Akari cai de joelhos, sentindo-se excitada, pois nunca esperou que um virgem como Jiro fosse direto para os lábios dela. Dia seguinte, Jiro sonha com Shiori como sua esposa, acordando-o para o café. Ele se recusa a levantar sem um beijo, mas Shiori de repente começa a bater a cabeça nele. Quando acorda, vê Akari dizendo para ele parar de ser um cachorro no cio e ser útil, ajudando-a com o café. Uma semana depois, Jiro vê Shiori e Minami andando juntos, e quando ela agarra o braço de Minami, Jiro fica infeliz. Nisso, sua professora chega e pede para ele encontrá-la no escritório mais tarde. Depois da aula, ele encontra a professora, que diz que seus pontos ainda são 0 após uma semana, e ele não se formará se falhar. Após a reunião, ele espera a chuva parar quando Shiori senta ao lado dele, apenas para se agarrar ao seu braço. Acontece que ela viu um inseto que a assustou. E quando ela menciona que aconteceu mais cedo, Jiro finalmente percebe por que ela agarrou o braço de Minami. De repente, ela age fofa com ele e Jiro fica nervoso, pensando que ela está dando indiretas. Antes que ele possa fazer algo, Minami chega com um guarda-chuva para Shiori. Jiro a convida para ir com ele, sem saber que Akari ouvia. Depois, enquanto ele está sozinho e emburrado, Akari chega com seu guarda-chuva e se oferece para ir para casa com ele. No caminho, ela percebe que ele está agindo como se tivesse morrido um gato e o repreende por desistir tão cedo. Jiro se desculpa e promete dar o seu melhor. Ao chegar em casa, ela cozinha um delicioso omurice e até desenha um coração com molho para Jiro se sentir melhor. Isso faz o coração dele disparar. Mas como prometeu não desistir, ele se oferece para alimentá-la. Akari se inclina para dar uma mordida, mas ao olhar para cima e ver o rosto dele de perto, ela quase o beija. Por sorte, Jiro recebe uma ligação de Kamo e vai para o quarto. Ambos ficam extremamente nervosos e se perguntam se sentem algo um pelo outro.
Naquela noite, Jitro sonha com Shiori batendo na porta. Ao abrir, ela o abraça imediatamente, dizendo que está sozinha e quer que ele fique com ela. Jiro concorda e se inclina para beijá-la, mas Akari começa a bater na porta e o acorda. Ela se inclina e pede para ele ficar com ela esta noite, deixando-o confuso e nervoso. Mais tarde, os dois assistem a um filme de terror. Jiro pergunta o motivo, e ela diz que isso lhes dará muitos pontos. Jiro não acredita e desliga o filme, até que ela o lembra que precisam de um rank para trocar de parceiros. Ela mostra a ele traje de cavaleiro e o incentiva a experimentá-los, pois só de usá-los já ganham pontos. Jiro fica chocado que ela gastou o próprio dinheiro, se perguntando se há um motivo oculto. Nesse momento, ela pede para ele olhar para o lado para se trocar. Jiro tenta igualar a energia dela, também se trocando na sala. No meio disso, a luz se apaga, e quando um raio atinge, Akari pula nele de medo. Ao sentir a maciez dela, ele pega o celular e liga a lanterna, só para ver lágrimas em seus olhos. Ela o força a desligar a lanterna e o chama de estúpido, puxando seu cabelo. Depois, Jiro percebe que não podem entrar no quarto sem energia, então Akari implora para ele ficar ao lado dela, pois tem medo do escuro. Jiro concorda em sentar, mas fica nervoso quando ela se senta muito perto. Ela pede uma história divertida, mas ao hesitar, ela diz que ele nunca vai pegar ninguém se não souber conversar com uma garota. Jiro conta uma história sobre um poço possuído por um fantasma, só para ver que Akari cobriu os ouvidos de medo. Vendo isso, Jiro se desculpa, dizendo que estava apenas provocando-a. Mas Akari o chama de coisas desagradáveis e diz que Minami nunca faria isso. Enquanto Jiro se desculpa, ela coloca a mão na dele e diz que ele é o único por perto, então é natural que ela dependa dele para apoio moral e oral. Jiro fica tão nervoso que pula para trás para esconder o rosto. Ele não entende por que Akari age como uma fofa de repente e outras vezes como uma pirralha. Akari tira uma vela perfumada da amiga Natsumi e logo o apartamento cheira a flores. Enquanto o clima se instala, Jiro olha para o rosto adorável de Akari e a abraça, dizendo que ela é bem fofa quando não está sendo chata. De repente, ele percebe que se empolgou e se afasta, aliviado ao ver que Akari adormeceu. Ele nota novamente que ela é realmente fofa e que assistir filmes de terror, mesmo odiando, deve tê-la exausto. Ele então segura gentilmente a mão dela e a adormece enquanto ela descansa em seu ombro. Sem que ele soubesse, ela fingia dormir e ouviu tudo. Alguns dias depois, Jiro fica chocado ao saber que ele e Akari marcaram muitos pontos, o que o aproxima de Shiori. No entanto, seu mundo desmorona quando Akari aponta que Minami e Shiori são um dos casais com as classificações mais baixas da lista. Nos dias seguintes, Jiro se pergunta o que aconteceu entre eles, mas tem medo de perguntar. Um dia, Jiro fica doente, mas em vez de cuidar dele para acumular pontos, Akari decide sair com suas amigas. Nesse momento, a campainha toca e é Shiori que veio vê-lo. Enquanto isso, Akari está em um café com as meninas, mas elas percebem que está distraída e perguntam se está preocupada com Jiro. Natsumi menciona que este bolo se chama beijo de princesa, pois sua textura é semelhante aos lábios. Isso lembra Akari do beijo de Jiro, deixando-a muito sem jeito. No apartamento, Jiro agradece por Shiori ter vindo, e ela revela que Akari pediu. De qualquer forma, Jiro está muito feliz por ter o primeiro amor de sua vida em seu quarto. Shiori lembra que ele a cuidou quando ela ficou doente, e agora é a vez dela. Ao colocar uma compressa fria na testa dele, a febre de Jiro sobe, pois ela parece ainda mais fofa de perto. Ela veste um avental e vai para a cozinha preparar algo. Enquanto isso, Jiro lembra do dia em que quis se declarar, pois ela seria transferida. Mas quando ela perguntou se ele continuaria amigo mesmo longe, ele perdeu a confiança e concordou. Enquanto ele divaga, Shiori volta com um mingau de arroz e ele o devora imediatamente, achando a melhor coisa que já comeu na vida. Shiori fica feliz em vê-lo comer sozinho e ele percebe que ela planejava alimentá-lo. Após terminar, Jiro diz que Minami tem sorte de comer a comida dela todo dia, e Shiori menciona que eles se revezam na cozinha. Jiro então fala do ranking baixo dela e oferece ajuda, mesmo sabendo que é egoísta. Shiori agradece e admite que fica nervosa perto de garotos, e que se sairia melhor se ele fosse seu marido. Ao ouvir isso, Jiro segura a mão dela e a encoraja, mas fica envergonhado e se esconde sob o cobertor. Enquanto isso, Shiori vai para a cozinha lavar a louça. Mas ao voltar ao quarto, ela vê que Jiro já dormiu. Ela se inclina para beijá-lo, mas para no último segundo, sentindo-se culpada. Ela lembra do dia em que pediu para ele ser seu amigo, quando na verdade ela também o amava. Jiro, porém, não percebeu, e ela nunca teve chance de contar, pois se mudou. Agora que estão na mesma escola, ela espera consertar as coisas. Logo depois, Akari volta ao apartamento e vai direto para o banho, mas não consegue parar de pensar em Jiro.
De repente, Jiro a chama de fora, dizendo que precisa falar com ela. Primeiro, ele agradece por ter mandado Shiori, pois ele viveu seu sonho por algumas horas, e por isso ele promete fazer o possível para que ela e Minami fiquem juntos. Mesmo sendo o que ela queria, Akari agora se sente irritada, pois começou a ter sentimentos por Jiro. No dia seguinte, no almoço, Akari pergunta se garotos gostam de garotas caseiras, mas Jiro diz que não tem ideia, pois nunca teve namorada. Ela insiste que ele diga o que os garotos gostam nas garotas, então ele menciona que todo garoto ama uma garota que sabe cozinhar. Isso dá uma ideia de como conquistar Minami, e ela declara que Akari o ajudará. Pelas próximas horas, eles passam na cozinha fazendo um jantar elaborado, o que também aumenta seus pontos. No final, ela pede para Jiro provar a comida. E depois de uma mordida, ele sugere adicionar açúcar ao omelete enrolado. Akari, porém, acredita que Minami tem um gosto maduro, então diz para Jiro guardar suas sugestões para si. No dia seguinte, ela prepara uma marmita apetitosa para ele, e Kamo fica com ciúmes por ele ter comida caseira. Akari chega e pergunta como foi o almoço, e Jiro novamente diz que preferiria mais açúcar no omelete. Isso leva a uma discussão, que Kamo chama de briga de casal. No dia seguinte, Jiro acorda com Akari fazendo café da manhã para Minami, e parece tão bom que seu estômago ronca. Vendo isso, Akari oferece para ele provar com as próprias mãos, e isso faz o garoto coral morder. Mais uma vez, ele acha o omelete sem graça e sem açúcar, mas decide não contar a ela. Logo depois, ela se veste como uma Barbie só para ver Minami, ao contrário de suas roupas casuais quando está com ele. De repente, ela fica meiga, dizendo que tem um grande desafio pela frente e quer que ele faça a coisa de despedida de novo, como naquele dia. Lembrando do beijo, Jiro fica sem jeito e pergunta por que ela o queria dele, e ela admite timidamente que a fez sentir segura outro dia. Ao ouvir isso, Jiro decide atender ao desejo dela, mas infelizmente a campainha toca, e é Shiori, que se desculpa por aparecer do nada. Jiro diz que está tudo bem, pois ele está sempre em casa, e Akari brinca que é porque esse perdedor não tem amigos. Shiori então revela que veio trazer tortas de maçã porque fez a mais, acrescentando que as fez para Minami, pois ele gosta muito de doces. Ao ouvir isso, Jiro tenta zombar de Akari, mas ela já parece triste e envergonhada, então ele deixa pra lá. Shiari então nota uma lancheira fofa que Akari preparou para Minami, mas Jiro diz que é para ele. Enquanto Shiari sai pensando em como Akari e Jiro são adoráveis, Akari se senta na sala, toda deprimida. Jiro tenta animá-la, mas ela diz que cozinhar é tudo que tem a oferecer e alguém a superou. Jiro nunca viu assim, então ele diz que ela tem mais a oferecer, como aquele jeito divertido e sua personalidade alegre. Ele acrescenta que ela não é só linda, mas também tem bom gosto, e qualquer cara seria sortudo em ter ela. No entanto, quando ele percebe como isso soa horrível, ele rapidamente pede desculpas, mas ela não reage e pergunta se ele a acha atraente também. Jiro, nervoso, diz que não pensou nisso, mesmo tendo sido pego várias vezes, mas ela o chama de mentiroso e de repente se coloca em cima dele. Prendendo-o, ela pergunta se ele já imaginou fazer isso com ela, mas o coração dele começa a acelerar e ele pede um tempo. Apesar disso, o Corey continua e guia a mão dele para remover sua armadura. E mesmo que seu pequeno salsichão esteja pronto, ele percebe que isso não está certo e a impede. Ele diz que fazer isso é para pessoas apaixonadas e ele não pode fazer com ela porque ela gosta de Minami. Notando que ele também gosta de Shiori, ela finalmente sai de cima dele e diz educadamente que eles deveriam parar com essa coisa de casal. Nos dias seguintes, os dois continuam suas vidas normalmente, mas suas pontuações continuam caindo. No final do mês, os resultados saem novamente, e enquanto Shiori e Minami estão entre os casais mais bem classificados, Shiori está de coração partido porque Jiro e Akari caíram muito. Imediatamente, Kamo surpreende no banheiro e exige saber por que eles caíram, mas ele diz que não é nada demais. Lembrando daquele dia em que quase quebraram, ele inicialmente achou que ela estava zombando dele, mas quando segurou a mão dela, sentiu que ela estava tremendo, e agora ela acredita que pode ter sido séria. Assim que ele sai do banheiro e encontra Shiori, e pergunta se podem conversar a sós. Eles vão para o telhado da escola, onde ela pergunta se algo aconteceu entre ele e Akari, e ele diz que tiveram uma briga porque ele a mal entendeu. Ele quer pedir desculpas, mas Akari não parece querer falar com ele. Shiori lembra que eles literalmente moraram juntos, então não é difícil para ele encontrar tempo para conversar com ela. Ela acrescenta que o conhece desde a infância e que ele consegue isso, que é exatamente o empurrão que ele precisava. Depois de agradecê-la, ele vai para casa e vê que ela deixou comida para ele na mesa. Ele também nota que suas pontuações caíram para 0, então ele bate na porta dela e pergunta se podem conversar. Akari abre a porta e o convida a entrar, mas então ela começa a rolar a tela como se ele não estivesse lá. Apesar disso, ele pede desculpas pelo outro dia, mas ela diz que não é culpa dele e que ela estava apenas tentando demais.
Quando ele insiste que é sua culpa, ela se enrola em seu cobertor, então ele continua que, na verdade, ele está muito atraído por ela e até já se aliviou pensando nela. Ela o interrompe para lembrá-lo que ele soa como um tarado. Mas Jiro acrescenta que naquele momento parecia errado porque ela estava emocionalmente vulnerável. No entanto, ele se sente ainda pior agora que as coisas estão muito estranhas entre eles e quer que voltem a ser um casal. De repente, Akari começa a rir, dizendo que ele soa como um desesperado antes de dizer que eles estão presos como um casal, não importa o que aconteça. Ela então segura as mãos dele e diz que gosta muito dele e aprecia o tempo que passam juntos. Ela também pergunta se ele sente o mesmo, então Jiro se inclina para beijá-la, mas ela coloca as mãos dele na frente do rosto para provocá-lo, lembrando que se deixar levar pela emoção não é. Mesmo que ela haja de forma descolada na frente dele, assim que ele sai, ela vai para a varanda e fica vermelha ao confessar que gosta dele. No dia seguinte, Akari e suas amigas estão falando sobre seus crushes durante a aula de educação física, até que o instrutor as repreende para prestarem atenção no jogo. Enquanto isso, Kamo nota que Jiro está olhando para Shiari, mas a atenção deles é rapidamente desviada para Minami, que faz um gol incrível. Ver Shiori e Akari torcendo por ele deixa Jiro deprimido, mas Kamo o tira disso mencionando um rumor que circula sobre Minami e Shiori. Ao mesmo tempo, as amigas de Akari também mencionam o mesmo rumor, afirmando que Minami não está procurando trocar de parceiros. Elas acham estranho porque esse exame é para prepará-los para um casamento real, e as pessoas deveriam experimentar diferentes parceiros para ver o que gostam. No entanto, Akari não gosta mais da regra de troca, pois parece um divórcio e encontrar novos cônjuges. Vendo a expressão triste no rosto dela, suas amigas começam a provocá-la pedindo para se casarem com elas, fazendo-a ter um ataque. Enquanto isso, Jiro fica deprimido novamente ao saber do rumor, e Kimo o anima dizendo que Shiori está melhor com cara alfa como Minami. Ouvindo isso, Jiro imagina Minami como um herói de Isekai que derrota o Senhor Demônio, enquanto ele é só um ladrão nível 1 que se esconde como um covarde. Depois da aula de ginástica, Shiori se aproxima de Jiro e pergunta por que ele parece sem vontade de viver, achando que teve outra briga com Akari. Jiro diz que não é isso, então ela pede para ele não dar muito trabalho a Akari, pois ela é uma boa garota. Nesse momento, Jiro se pergunta o que aconteceria se ele dissesse a Shiori que a ama. Então, ele pergunta se ela e Minami pretendem ficar juntos até o fim. Enquanto isso, Akari encontra Minami no depósito da academia, mas fica tão nervosa que acaba batendo na prateleira, fazendo uma caixa cair sobre ela. Por sorte, Minami reage rápido e a empurra, mas acaba caindo em cima dela, deixando-a ainda mais envergonhada. Minami pergunta se ela se machucou, mas ela diz que está bem, mais do que bem, na verdade, porque mesmo depois de tudo que aconteceu com Jiro, seu coração dispara quando está perto de Minami. Então ela decide sair, mas de repente o para e pergunta se ele pretende ficar com Shiori para sempre. Sem entender o que ela quer dizer, Minami diz que está tranquilo com isso se Shiori também estiver, já que eles estão se dando bem. Ouvindo isso, Akari começa a chorar, mas quando Minami percebe, ela diz que tem algo no olho. Ao ouvir isso, Minami segura seu rosto para olhar, mas Kamo os vê de fora e parece que estão se beijando. Do lado de fora, Shiori diz a Jiro que nem pensou em trocar de parceiro e que não pode fazer isso sem conversar com Minami. No entanto, ela fica tímida e diz baixinho que vai pensar nisso se ele e Akari alcançarem um nível, dizendo que isso a deixa nervosa. Então, ela decide sair correndo, mas Jiro a para e promete que vai chegar a um nível para que possam ficar juntos. Antes que consigam terminar, Kamo entra correndo para contar a Jiro o que viu, mas Jiro ameaça colocar a salsicha dele em um moedor se ele não calar a boca agora. Nesse momento, Minami e uma Akari corada aparecem, e Jiro imediatamente sente a tensão no ar. Minami então entrega casualmente a chave do depósito a Kamo, antes de convidar Shiori para acompanhá-la enquanto entregam o formulário prático. Enquanto se afastam, Jiro nota a expressão triste no rosto de Akari e vê-la assim parte seu coração. Ele se aproxima para confortá-la, mas ela se afasta sem ouvir o que ele tem a dizer. Mais tarde, na aula, ele ouve os amigos de Akari dizendo que ela foi para casa, então decide se distrair jogando videogame. Nesse momento, ele percebe Kamo bisbilhotando e fica irritado, perguntando o que ele está fazendo. Kamo então diz que viu Okori e Minami se beijando, mas Jiro diz que não está nem aí, mesmo que esteja com ciúmes de Minami ter roubado sua principal e a outra. Naquela noite, ele volta para casa e encontra Akari deitada no sofá. Quando tenta falar com ela, ela não responde, então ele se senta ao lado dela e diz que sente muito por não ser tão bonito quanto Minami. Ouvindo isso, ela pergunta por que ele está mencionando Minami do nada, então ele diz que ouviu que ela e Minami tiveram um momento no depósito. Minami diz que estavam apenas conversando, mas Jiro acha que eles se beijaram, então pede uma comemoração, mesmo que esteja de coração partido por isso. Ao ouvir isso, Akari finalmente percebe a confusão e começa a rir, revelando que Minami só estava checando os olhos dela por causa da poeira.
Ela também diz que a razão de estar triste é que Minami não quer trocar e Jiro se sente envergonhado por ter entendido tudo errado. Ele diz a Akari que ela está indo muito bem e que Minami eventualmente vai notar ela, mas ela começa a chorar, pois todos os esforços foram em vão. Vendo isso, Jiro agarra pelos ombros, mas ela pede para ele soltar e parar de olhar para ela. Sabendo que ela está envergonhada, Jiro a puxa para um abraço, então ela finalmente se solta e chora muito. Horas depois, Jiro está estressado por sempre escolher o pior momento para demonstrar seu afeto. Nesse momento, Akari sai do banho, toda alegre, e revela que está usando a camisa de Jiro, o que faz ele ficar muito animado. Depois disso, ela pega um sorvete da geladeira e se senta casualmente ao lado de Jiro, deixando nervoso. Ele pede para ela dar um tempo, mas ela o provoca perguntando como está seu pequeno. Quando Jiro diz que está bem, ela coloca o ouvido perto do peito dele e percebe que seu coração está acelerado. Ele pede para ela não provocá-lo e deixar essas coisas para Minami, mas ela muda de assunto e pergunta se ele realmente achou que ela e Minami se beijaram. Jiro pede desculpas por acreditar tão facilmente, então ela diz que nenhum garoto nunca beijou além dele. Ouvindo isso, Jiro congela completamente enquanto Akari começa a falar sobre como ele roubou seu primeiro beijo. Mesmo que não demonstre, ele está muito feliz por ter sido o primeiro de Akari. No dia seguinte, enquanto Jiro está saindo, Akari percebe que a gravata dele está torta e começa a arrumar como uma boa dona de casa. No entanto, quando ele começa a olhar para os seios dela, ela o estrangula pelo pescoço antes de dar um abraço gentil e pedir para ele ter cuidado. Justo quando ele está prestes a retribuir o abraço, ela rapidamente se solta e se afasta, dizendo para ele levar o lixo também. Mais tarde na aula, ele encontra Shiori, que revela que está de plantão com ele. E isso a deixa muito feliz, pois não faziam isso juntos há muitos anos. Na verdade, era a vez de Mei, mas Shiori pediu para deixá-la fazer isso para passar um tempo a sós com Jiro. Mei a encorajou a se declarar, mas Shiori achava que Jiro a via só como amiga. Mei disse para ela parar de ser boba, pois o cara está apaixonado e nem fala com outras garotas. Shiori, porém, acredita que isso é parte do problema, já que ele nunca teve chance de fazer amizade com outras além dela. Mei, porém, disse para ela parar de cavar a própria cova e beijar o cara, ou ele pode acabar com Akari. Isso fez Shiori ferver de raiva, mas Mei disse para ela ter confiança, pois é uma das protagonistas. Enquanto isso, Akari está com as amigas e ao falarem de outros casais se dando bem, Akari diz que eles fazem isso só pelas notas. As amigas sentem que ela diz isso por ciúmes, então a provocam, dizendo que a apoiarão, seja com Minami ou Jiro. Akari fica envergonhada e rapidamente diz que só tem olhos para o Minami, mesmo pensando no Jiro toda noite. Mais tarde, Jiro e Shiori terminaram os deveres de classe, e só falta limpar o quadro. Em pouco tempo, Jiro pensa em como falar com ela, mas seu cérebro trava como um androide velho. Shiori então menciona que encontrou o antigo professor de ciências no mercado, e Jiro diz que sempre achou aquele cara bobo. Nesse momento, Akari passa e decide ver o Jiro. Mas quando ela vê Shiori lá dentro, se esconde e vai embora. Enquanto isso, a mão de Jiro toca a de Shiori ao limpar o quadro, e Shiori fica toda tímida, como se quisesse um beijo. Antes que Jiro processe, ela pede para ele fechar os olhos e se inclinar. Ele pensa que ela quer um beijo, então faz bico como um idiota, só para descobrir que ela só queria limpar o pó de giz do rosto dele. Ela então age de boa e leva os apagadores para a janela, arrependida de não ter aproveitado a chance. Naquela noite, enquanto Jiro relembrava os velhos tempos com Shiori, Akari se junta a ele na varanda e pergunta se as coisas foram bem. Ele diz que nada aconteceu, então ela o provoca por ser virgem. Eles notam que o céu noturno está lindo, e Akari diz que ficaria ainda melhor com Minami. Jiro se desculpa sarcasticamente por não ser tão bonito quanto Minami, até que ela pede para ele chamá-la pelo primeiro nome. Jiro diz que ainda não, então ela o chama de perdedor e revela que ama o nome dela porque significa luz. Ela acrescenta que, sempre que perde a confiança, o nome a ajuda a se reerguer. Se ele a chamasse pelo primeiro nome, ela se sentiria muito melhor. Com isso, ele a chama de Akari e diz que o nome dela combina, só para olhar e ver que ela já está toda boba. Ela educadamente pede para ele dizer de novo, mas quando ele diz não, ela reclama porque sempre o chama pelo primeiro nome. Ele pergunta qual o problema, e ela solta que sente que é a única apaixonada. De repente, os dois congelam para processar o que ela disse, e Akari rapidamente retira, falando que descrevia uma situação hipotética. Jiro se desculpa por tirar conclusões precipitadas, mas ela fica tão envergonhada que corre para o quarto, deixando-o confuso. Sem que ele soubesse, ela começou a desenvolver sentimentos por ele, e está tão confusa quanto ele. No dia seguinte, a professora anuncia provas adicionais, e as notas dos casais serão somadas e divididas. Jiro sabe que Shiori e Minami irão gabaritar, mas ele tirará notas ruins e enfrentará a fúria de Akari.
De repente, ele se pergunta se Akari é boa nos estudos, já que sempre sai com as amigas. Depois da aula, ele decide perguntar, mas ela o manda vazar porque vai ao karaokê. Jiro insiste para ela prestar atenção, mas ela diz que tira de letra, mas não é bem assim. Acontece que ela é mais burra que uma porta, então Jiro sugere que voltem para casa e estudem, ou os dois terão problemas. Ela insiste que tem que ir com as amigas, mas ele liga o modo paizão e manda ela ir para casa. Enquanto isso, Shiori estuda com Mei num café, que é boa em esportes, mas não tanto nos estudos. Ela agradece Shiori por ajudá-la e, em troca, ensina a beijar de língua, deixando Shiori envergonhada. Em casa, Akari está pirando por não conseguir fazer matemática básica. Quando Jiro a encoraja a se esforçar, ela se inclina e pede para ele ajudar. O coração de Jiro dispara, mas ele dá um tapa na cabeça dela com um caderno e manda ela focar. Ele percebe que ela realmente resolveu um problema, certo? Então, usando isso, ele a ensina a fazer o resto. Depois de um tempo, ela finalmente pega o jeito. E após resolver todos os problemas, ela pergunta se ele gostou dos seios dela. Quando Jiro manda ela parar de ser vadia, ela sobe no colo dele e pergunta se assim tá bom. Mesmo assim, ele se segura. Então ela pressiona os seios contra ele e diz que ele pode dar uma olhadinha. De repente, Jiro a vira de costas e fica por cima. Ela sai do personagem e diz que estava só provocando. Jiro começa a ficar atrevido, e mesmo sem planejar, ela o deixa fazer. Quando estão prestes a se beijar, ela nota o nariz dele sangrando, e é por isso que ele ainda é virgem. Mais tarde, ela ri dele por ser um perdedor, enquanto Jiro se alegra pelo sangramento, ou seria pai agora. Akari pergunta por que ele quer tanto ir bem na prova, e ele diz que é por ela, para que ela fique com Minami. Mesmo sendo o que Akari queria, ela fica triste, pois estar com Minami significa não ter esses momentos com Jiro. Dias depois, Jiro nota que Akari voltou a usar o sobrenome dele, mesmo sem parecer chateada. Enquanto serve o café, ela arruma o cabelo dele e compartilha chocolates que ganhou da amiga. Tudo isso confunde Jiro, que não entende por que ela age assim. Na escola, Kamo o pega pedindo conselhos a Grok, mas Jiro nega. Ele pergunta a Kamo se briga com a esposa falsa, e ele diz que sim, pois ela se fecha. Nisso, ouvem um alvoroço e bisbilhotam, descobrindo que Mei está sendo convidada para sair por outra garota. Como prefere salsichas a biscoitos, Mei recusa a garota e a abraça para confortá-la. Isso frita ainda mais a cabeça de Jiro, e sai para tocar na grama, pensando por que Akari age estranho. De repente, ele lembra que chamá-la pelo primeiro nome sempre a anima, então decide fazer isso. Naquela noite, Akari volta e chuta a porta do vestiário para mostrar os resultados da prova. Eles estão no top 10. Akari fica tão feliz que pula nos braços dele. Mais tarde, ela seca o cabelo dele com uma toalha e comenta sobre o cabelo, usando o sobrenome dele. Assim que ela liga o secador, ele a chama pelo primeiro nome para ver o que acontece. E Akari se transforma numa dona de casa submissa. Imediatamente, ela o chama pelo primeiro nome também, e ele percebe que ela só queria que ele dissesse o nome dela. Quando ela fica tímida, Jiro a chama pelo primeiro nome para provocá-la, e ela, irritada, liga o secador no rosto dele. Ela se aproxima, segura a mão dele e diz que gosta de ser chamada de Akari, pedindo para ele a mimar, pois não tem muito tempo. Enquanto isso, veio ver Jiro e Akari no top 10. No dia seguinte, ela encontra Shiori e o incita a acelerar, ou Akari roubará a virgindade de Jiro. Quando Shiori diz que não é fácil, Mei se irrita e decide agir sozinha. Nisso, uma bola de futebol atinge o rosto de Shiori, nocauteando-a e a mandando para a enfermaria. Mais tarde, Jiro encontra Mei, que o informa do incidente e o incita a ver Shiori, deixando-o constrangido. Mei manda ele parar de ser covarde e o força a ir, irritada com a timidez dos dois. Ela manda uma mensagem para Shiori avisando que Jiro está a caminho, o que faz o coração dela disparar. Ela arruma o cabelo e passa batom. Logo, Jiro vem vê-la. Ela o cumprimenta com um doce sorriso. Quando Jiro lhe entrega um sanduíche e água, ele nota que ela já os tem na mesa. Shiori revela que Minami os trouxe, fazendo-o perceber que eles se dão bem. Shiori nota que Jiro e Akari devem se dar bem, já que estão no top 10 de novo, mas Jiro diz que ele e Akari brigam sempre. Shiori diz que queria brigar com ele também, pois, mesmo amigos de infância, nunca o viu bravo. Talvez veja o lado bravo dele se fosse sua esposa, mas ela logo esclarece que fala da prática de casamento. Ela fica triste por não ter confiança com garotos, e Jiro pensa que ela ainda não chegou à terceira base com Minami. Ela esclarece que nem se beijaram, pois não o ama, e mesmo que amasse seria ruim nisso, e o parceiro enjoaria dela. Ao ouvir isso, Jiro garante que ela está enganada e que sua primeira vez seria mágica. Ela o lembra que ele prometeu ajudá-la, então tem um favor a pedir.
Ela diz que quer praticar beijo com ele, mas Jiro cora e pergunta: por que eu? Ela responde timidamente que ele é o único com quem pode fazer isso. Jiro concorda, mas diz que também não é bom. Eles se preparam para se beijar, mas ao aproximarem os lábios, Shi de repente diz que não está certo e que devem parar. Nesse momento, Sachi, amiga de Akari, entra. Vendo dois sapatos na mesma cabine, ela assume que estão se pegando e sai. Por isso, Jiro cai em cima de Shiori e a beija. Ele implora para ela não chamar a polícia, pois foi um engano, e ela diz para ele não se preocupar. Ela diz que precisa descansar, então Jiro vai embora para evitar o constrangimento. Akari manda mensagem para Jiro quando Sachi chega e diz que viu alguém se pegando na enfermaria. Imediatamente, Jiro responde à mensagem, dizendo que estava na enfermaria com Shiori, o que a faz pensar se ele finalmente se deu bem com ela. Naquela noite, ao voltar para casa deprimida, ela encontra Jiro dormindo no sofá. Ela começa a discutir por ele deixar roupa suja, sem saber que ele desmaiou pelos chocolates com o uísque que Sachi lhe deu. Recebendo os copos na mesa, ela vê que ele a esperava, baixa a guarda e deita com ele, perguntando se foi isso que fez com Shi na enfermaria. Implora para ele não a deixar, prometendo que um dia apoiará seu relacionamento com Shiori, mas enquanto for sua esposa, quer todo o amor e a atenção dele. No dia seguinte, Jiro acorda chocado ao ver Akari dormindo ao lado. Ele nota os seios dela à mostra e grita, fazendo-a acordar. Ele manda ela vestir algo e depois exige saber o que houve na noite passada. Akari brinca que ele tentou levá-la ao paraíso, mas Jiro não lembra e exige a verdade. Ela pergunta se foi a primeira vez dele, e Jiro diz que seria se tivessem feito. Isso a faz ver que ele não transou com Shiori, então ela diz que mentiu e nada aconteceu. Jiro grita por ela brincar com ele e se deita, cobrindo o rosto, dizendo para nunca mais brincar assim. Quando ela pergunta se ele queria transar, Jiro diz que está desapontado por não terem feito, pois ela o chamará de virgem. Ela cobre os ouvidos dele, dizendo que se sentiria culpada por roubar sua virgindade, já que sabe que ele ama Shiori. Ela quer que ele seja honesto, mas Jiro não ouve nada, pois ela cobre os ouvidos. No dia seguinte, Jiro está no telhado com Kamo. Pergunta se ele e Akari brigaram, pois ele correu para lá no intervalo. Jiro diz que nada aconteceu, mas os seios enormes da Akari não saem da sua cabeça. Shiori tira o lixo e encontra Sachi e Natsumi, que percebem que ela sozinha não consegue com tanto lixo. Elas notam Jiro e Kamo passando. Sachi então diz para eles pararem de ser inúteis e ajudarem Shiori. Jiro cora e Kamo se junta feliz, especialmente quando Natsumi se oferece para fazer dupla. Sachi pede para Jiro ajudar Shiori, mas Shiori fica nervosa e pede para Sachi fazer dupla, partindo o coração de Jiro. Sachi acha estranho, pois a maioria iria com um par de garoto e garota, mas ao ver o rosto de Shiori, fica claro que os dois gostam um do outro. Mais tarde, Akari está com as amigas quando Sachi pergunta se ela tem sentimentos por Jiro. Akari cora e gagueja, e Sachi percebe algo. Depois que as garotas a encorajam, ela diz que não quer atrapalhar Shiori e Jiro, então elas lhe dão palavras de encorajamento. Sachi diz que Jiro seria assim com qualquer esposa, mesmo que não fosse Akari, e não há motivo para tristeza. Natsumi abraça e Akari sorri para que parem de se preocupar, mas assim que ela sai, elas voltam a se preocupar. Ela reconheceu que Akari gosta de Jiro, mas não teve um momento decisivo para entender seus sentimentos. Elas veem um pôster do Festival de Fogos, que é o que Akari precisa. Dias depois, Akari pede para Jiro ajudá-la a vestir um yukata, mas ele não consegue parar de olhar para a bunda dela. Ele pergunta por que ela está usando um yukata, e ela diz que quer estar no seu melhor para Minami, que também estará no festival. Isso irrita Jiro um pouco, porque Akari é sempre tão relaxada com ele, fazendo pensar se ela o vê como um melhor amigo gay. Ela então pede para ele escolher um cinto para ela, o que a fará parecer melhor, e Jiro escolhe um, embora esteja claramente irritado por estar ajudando-a com outro cara. Depois de algumas provocações, ela pede para ele amarrar o cinto na cintura dela, mas quando a mão dele toca a cintura dela, os dois coram como um semáforo. Naquela noite, Akari encontra Natsumi e Sachi, que dizem que ela está linda. Natsumi também revela que elas deram um jeito com todos os outros caras, exceto Minami, para que Akari possa tê-lo só para ela. No entanto, Akari fica chateada porque agora todo mundo sabe que ela quer ficar com Minami. Sachi diz a ela para relaxar, porque todo mundo já sabe que ela é caidinha pelo Minami, e é por isso que nenhum cara se aproxima dela. Ela até pede para Akari ter confiança, porque ela está muito bonita, mas Akari não consegue tirar Jiro da cabeça, já que foi ele quem a vestiu. Ela se pergunta como vai lidar com seu casamento prático com Jiro se Minami aceitar seus sentimentos, mas de qualquer forma, ela promete dar o seu melhor. Nesse momento, os meninos chegam e imediatamente pedem desculpas porque Minami teve que ir embora de última hora devido
É um trabalho urgente. Akari diz a eles que está tudo bem, pois não é culpa deles. Mas um dos rapazes, Terofune, sugere que ela o acompanhe para que ele possa compensá-la. No entanto, Sashi o puxa de volta e diz severamente para ele trazer comida para todos, frustrando suas tentativas de se aproximar de Akari. Depois que os meninos vão embora, Natsumi fica chocada que Terofune tem uma queda pela Akari. Então ela pede para Sati manipulá-lo a comprar doces para elas. Sati concorda e vai com ela. Natsumi fica se perguntando por que se sente aliviada por Minami não ter vindo, mesmo com todo o esforço para vê-lo. De qualquer forma, ela ignora o sentimento e decide dar o seu melhor, já que está aqui. Nesse momento, ela vê Minami chegando e seu coração se parte ao vê-lo com Shiuri. Enquanto ela congela, as amigas voltam e perguntam por que ela parece tão deprimida. Ela mente que seu yukata está apertado, então elas sugerem que vá para casa, já que Minami não virá. Isso a faz se sentir ainda pior, pois pensa que Minami e Shiuri ficarão juntos. Na verdade, Shiuri só pediu para ele fazer compras com ela, e eles passaram pelo festival porque era um atalho para o supermercado. Depois que Minami a deixa em casa e volta ao festival, Shiuri fica sozinha, pensando se Jiro foi para lá. Sem que ela soubesse, Jiro está sozinho no apartamento, com ciúmes da Akari se esforçando tanto pelo Minami. Ele se pergunta o que acontecerá se Akari o trocar por Minami, e conclui que eles voltarão a ser colegas de classe. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Jakari e quando atende, ela está chorando horrores. Ele imediatamente sai para encontrá-la, mas ela diz que sente muito e desliga, deixando-o preocupado. Assim que ele sai do apartamento, a encontra sentada na porta e ela se desculpa por fazê-lo ter tanto trabalho antes. Ela continua chorando, mas ele se aproxima e enxuga suas lágrimas. Ele a acolhe em casa e Akari se joga em seus braços, liberando todos os sentimentos. Depois eles assistem aos fogos da varanda, e Akari diz que recebeu muitos elogios pelo vestido. Jiro sugere que ela tire, já que é desconfortável, mas ela o chama de tarado que só quer espiar seus seios. Ela pergunta se está fofo, mas Jiro diz que o laço de fita teria ficado melhor, embora ele esteja obcecado por ela. Vendo isso, ela coloca as mãos dele na cintura e pede para ele fazer o laço do jeito que ele gosta, o que o deixa constrangido. Depois, ela o faz abraçá-la por trás e pede para ele chamá-la pelo nome para que recupere a confiança. Quando ele faz, os fogos explodem, e Akari o agradece por não perguntar nada. Jiro diz que a apoiará, mas no fundo ele se sente feliz por ela ter vindo mais cedo. Dias depois, saem os resultados mensais do prático, e Jiro e Akari caíram para o 13º lugar. Akari fica chateada, mas logo supera e mal pode esperar para passar o próximo mês com Jiro. Mais tarde, Jiro está no banho, se perguntando o que levou Akari a chorar no dia do festival, e ele nunca descobriu porque ela voltou ao normal depois de chorar horrores. Akari invade o banheiro de toalha e começa a chorar, chocando Jiro. Quando ele pergunta, ela revela que há uma aranha no banheiro e Jiro a repreende por fazer drama por nada. Ela o arrasta para o banheiro dela e exige que ele a ajude. Depois que se vestem, Akari se agarra ao braço do Jiro enquanto procuram a aranha. Mas quando não a encontram, ela o arrasta para a sala para comer uns petiscos. Depois de um tempo, ela pede para ir ao banheiro. Enquanto Bro espera do lado de fora, ela pede para ele tampar os ouvidos. Ele aceita, pensando que meninas não fazem cocô, e quando ela termina, ele entra para sentir o cheiro de rosas. Enquanto isso, Okori espera do lado de fora, se xingando por fazer Jiro passar por isso e desejando desaparecer. Ela admite que só se sente assim tão à vontade com Jiro. Se fosse a Minami, nunca conseguiria pedir essas coisas. Logo depois, Jiro sai e estende a mão, mas Akari se sente enojada, achando que ele não a lavou. Depois que ele promete que lavou, ela pega a mão dele e agradece por ficar com ela. Minutos depois, ela volta a ser a garota atrevida, pintando as unhas e agindo normalmente. Então, ela nota que Jiro está comendo sorvete e pede um pedaço, mas ele diz que tem mais na geladeira. Ela diz que quer um pedaço da colher dele, o que o deixa nervoso até que ela diz para ele amadurecer e parar de se preocupar com beijos indiretos. Então ela pede educadamente para ele alimentá-la, e Jiro concorda, o que a deixa muito feliz. Ela se lembra que ele costumava comer chocolate, mas agora come baunilha, o que significa que estão se tornando mais parecidos. Enquanto Jiro se pergunta se ela bateu a cabeça, ela de repente pergunta o que teria acontecido se tivessem se encontrado em outro lugar. Jiro diz que não teriam conversado, mas Akari está curiosa sobre como teriam agido se não estivessem forçados a esse estágio prático de casamento. Ela também admite que não tem muitas coisas em comum, mas Jiro acredita que será assim para todos os outros casais também. É então que Akari revela que o casal em 5º lugar começou a namorar de verdade, então pergunta a Jiro se eles também deveriam namorar. Antes que Jiro possa processar, ela diz que está apenas brincando e começa a falar sobre suas unhas, mas o dano já está feito. Jiro se sente culpado por até considerar isso, enquanto Akari acredita que poderiam ter namorado se ele não estivesse apaixonado pela Shi ou pela E.
Nesse momento, ela vê a aranha na cortina e pula em cima de Jiro, fazendo sua mão ficar presa entre as pernas dela. Controlando seus instintos, ele pede para ela soltar para que ele possa lidar com a aranha, mas ela está tão assustada que o prende em um estrangulamento. Depois de um tempo, Jiro lida com a aranha e se oferece para comprar um spray para insetos, mas ela diz que não. Ele pergunta o que ela fará se seu próximo marido odiar insetos, e ela diz que vai chamá-lo para salvar o dia. Isso faz o cara corar, então ele decide encerrar a noite e vai para seu quarto. Sem que ele saiba, Akari dorme bem ao lado da parede para se sentir mais perto dele. Enquanto isso, Shiori tem dificuldade para dormir, então Minami se junta a ela na varanda para conversarem. Ela então inventa uma história sobre uma amiga que se reencontrou com seu primeiro amor. Mas depois que eles se beijam acidentalmente, não conseguem se olhar. Ela diz que sua amiga está definitivamente apaixonada por esse cara, mas não tem certeza se deve confessar ou não. Minami sabe que ela está falando dela mesma e a incentiva a fazer isso antes que seja tarde demais, prometendo ajudar se precisar. Sherry diz que está feliz por ter sido emparelhada com ele, e Minami aconselha a perguntar ao cara se ele gostou do beijo antes de voltar para o quarto. No dia seguinte, Mei pede para Chiari escolher uma roupa quente para ela, e Chiari diz que ela ficaria incrível com qualquer coisa que vestisse. No entanto, mesmo alguém tão confiante quanto Mei tem suas inseguranças, e não consegue deixar alguém certo feliz. Chiari diz que ajudará se precisar, mas Mei insiste que ela se concentre em conquistar o Jiro. Nesse momento, o marido prático de Mei, Tarifune, aparece e diz para não fazer jantar para ele, pois estará fora dando uma entrevista para um trabalho de meio período. Ele revela que vai trabalhar no mesmo lugar que Minami, e Shiori se sente melhor sabendo que o cara terá um amigo lá. Ele também diz que ficará fora a noite toda com Minami, então pede a Mei para fazer uma noite de pijama com Shiori. Como Mei tem outra preferência, ela começa a corar e resistir, mas Shiori insiste que elas façam isso, então ela concorda. Mais tarde, elas vão a um café onde Shiori pergunta a Mei se ela gostaria de tomar banho e dormir juntas, o que faz Mei engasgar com a bebida. Elas começam a falar sobre memórias da infância, e quando Shiori menciona que todas as suas fotos antigas são com Jiro, isso deixa Mei um pouco com ciúmes. Nesse momento, ela recebe uma ligação da mãe, então precisa cancelar a noite de pijama na última hora. Enquanto isso, Jiro está em outro restaurante com Kamo, que foi expulso pela esposa aparentemente sem motivo. Ele também sente ciúmes porque Jiro e Shiori se beijaram sem querer, enquanto ele nem segurou a mão da esposa. Para se vingar, ele decide beijar Jiro, e Jiro tem que usar todas as forças para afastá-lo. Ao mesmo tempo, Shiori passa pelo restaurante, ainda pensando no beijo. E quando Jiro a vê, ele pensa que ela os viu e corre para fora para dizer que não é o que ela pensa. Ela pensa que ele está falando do beijo deles na enfermaria e diz que está tudo bem. Mas quando ela descobre que ele estava falando do Kamo, a situação fica bem estranha. Ele se oferece para carregar as sacolas com ela, e enquanto caminham, Shiori fica animada, dizendo que é assim que casais fazem compras. Ela então menciona o que aconteceu na enfermaria, e Jiro rapidamente pede desculpas. Mas ela pediu para ele não se desculpar, pois foi ela quem quis praticar e aprendeu muito naquele dia. Ela o agradece pela lição e se aproxima como se fosse beijá-lo, mas são distraídos por um gato. Ela sugere que voltem para casa, e Jiro percebe que fará 3 anos neste verão desde que ela voltou. Dias depois, as férias de verão começam, e Jiro se pergunta o que Shiori fará. Depois, ele descobre um emprego de verão com moradia no café onde seu irmão trabalha, que está com poucos funcionários para um evento de 3 dias. Kamo não só se candidatou, mas também escreveu Jiro, o que o deixa ansioso por não ser social. Kamo está na mesma situação, então quando Jiro pergunta por que se candidatou, ele diz que precisa de dinheiro. Nesse momento, Shiori passa e nota o folheto, revelando que ela e Mei também se candidataram. Quando descobre que Jiro se candidatou, o rosto dela se ilumina, e ela fica animada para trabalhar. Depois que ela sai, Jiro percebe que um emprego com moradia com Shiori é o que ele precisa, e começa a imaginar cenários com ela. Jiro está animado, mas Kamo o lembra que precisa da aprovação de Akari. Ele até diz que Akari trará outros caras para casa enquanto Jiro estiver fora. Mas quando Jiro a defende, Kamo acha isso interessante. Jiro volta para casa e é recebido por Akari e seus pêssegos celestiais, deixando-o confuso. Com as pernas bambas, ela o provoca por ficar nervoso por um maiô, mas Jiro não consegue tirar os olhos de seus canhões. Akari revela que vai à praia com as amigas, então comprou isso hoje. Ela comprou um extra, caso este não ficasse bom, então Jiro timidamente diz que este é um pouco ousado. Ela o nota encarando e veste um moletom dele para fazê-lo se sentir um pervertido. Jiro pergunta se ela vai com caras, e ela pergunta se ele está com ciúmes. Jiro diz que preferiria que ela fosse com caras, pois não é seguro para ela se vestir assim e sair. Ela diz que estará segura, pois é para um emprego com moradia no fim de semana, o que diverte Jiro, já que ele também encontrou um.
Akari tá brincalhona, mas quando ele diz que Shiori estará lá, o humor dela muda. Mesmo assim, ela age naturalmente e deseja a ele boa sorte para conquistar Shiori. Como ficarão separados, ela o imobiliza e exige que ele diga que sentirá falta dela. Jiro diz que se verão depois do verão, mas ela exige que ele diga, ou ela ficará brava. No fim, ela fica tímida e abraça Jiro, dizendo que se sente sozinha e precisa recarregar. Depois, ela diz que só queria acumular pontos práticos, já que não se verão por alguns dias. Jiro pede para ela trocar de roupa, o que a faz pensar que ele não gosta do maiô. Jiro admite que gosta demais, então ela o provoca dizendo que usará o outro no trabalho. Quando Jiro discute, ela diz que guarda este para quando for à praia com ele, fazendo o coração dele disparar. Então vê o folheto na mesa dela sobre o emprego e descobrem que vão para o mesmo lugar. No fim de semana, toda a turma chega à praia e Shiori decide fazer algo sobre seus sentimentos. Minami os leva ao alojamento e explica que o lugar foi dividido para meninos e meninas. Enquanto as meninas vestem seus uniformes, Mei acredita que está estranha, mas quando Shiori garante que ela está fofa, isso a faz corar. Depois, todos são informados sobre o trabalho. Enquanto Kamo pensa em como conquistar uma garota, Shiori pergunta a Jiro se ele vai para a cozinha ou para o salão. Jiro preferia Shiori, mas diz cozinha, pois lidar com clientes não é a praia dele. Shiori, tímida, diz que também escolhe a cozinha, pois se sente mais confortável trabalhando com alguém que conhece. Enquanto isso, Akari está no balcão e quando Minami aparece para ajudá-la, a deixa derretida. Tarifune, que também tem uma queda pela Akari, vê isso e sente ciúmes. Quando Sachi e Natsumi tentam chamar a atenção dele, ele não ouve até Natsumi citar o nome da Akari. Ele as encara. Sachi diz que é transparente. Natsumi o provoca por estar num triângulo amoroso, mas Bro está confiante de que Akari não ficará com Minami. Enquanto isso, Mei ajuda Shiori na preparação, e Shiori diz que está feliz por tê-la. Mei sabe que ela preferia Jiro e a encoraja a se declarar. Ela pede a Jiro para ajudar Shiori a pegar algo no armário, pois é baixa demais para alcançar. Ela os deixa a sós, impedindo o Kamo de interromper para os pombinhos. Depois praticam colocar creme nas sobremesas. Como é a primeira vez dele, Shiori o aconselha a ser lento e gentil. Jiro tenta de novo, e Shiori continua com coisas sugestivas. Jiro tenta se manter composto, mas quando ela enterra os seios nos braços dele, Jiro não aguenta e espirra creme no rosto dela. Envergonhada, ela pede para ele limpar, mas ao segurar o rosto dela, ela faz sons de golfinho. Uma coisa leva a outra e eles estão prestes a se beijar, mas Shiori vê Sachi e Natsumi na porta e grita. As garotas pedem desculpas por atrapalhar, pois tinham que pegar algo na cozinha. Depois que elas saem, Shiori e Jiro decidem ir com calma, pois há muito tempo. Depois, Kamo arrasta para a praia para se divertir. E lá ele vê que Akari está usando um maiô novo. Ele lembra que ela queria guardar o outro para ele, e isso o faz corar. Então, Shiori e Mei se juntam a eles, e Shiori diz que gostaria de fazer algo com Jijo. Ela então aponta para o hotel ao fundo, e todos ficam chocados, pensando besteira. Na verdade, ela só queria fazer uma escultura de areia do hotel. Jiro fica super envergonhado com sua mente suja. É quando Kamo diz a ele para parar de ser mole, porque esta é a primeira vez que eles veem os balanços de perto. Jiro sai do transe e te sugere que cavem túneis de cada lado e se encontrem no meio como faziam os jovens. Jiro concorda. Quando as mãos se tocam, Akari vê de longe e acha irritante. Mais tarde, todos jogam pedra, papel e tesoura para formar equipes e dividir tarefas, o que faz Jiro e Akari ficarem juntos para comprar bebidas. No caminho, notam uma multidão, e Jiro assume que é por uma promoção para casais. Akari muda para o modo dona de casa e sugere que aproveitem. Jiro, virgem certificado, cora, mas ela o ignora e vai ao balcão fazer o pedido. O dono oferece um upgrade de tamanho grátis por serem um casal, mas Jiro age estranho. Depois ela diz para ele agir normal para parecer crível, como abraçá-la e anunciá-la como namorada. Jiro fica sem jeito e diz que não é fácil. Quando o número é chamado, ele pega o pedido, mas Akari sumiu ao voltar. Ao procurar, ele a encontra rindo com outros homens, e ela o chama. Jiro se aproxima, e os caras agem paqueradores com Akari, o que a irrita, já que Jiro não entende a indireta. Ele só diz para não tocarem nela, mas não o ouvem, já que não disse que estão juntos. Bro cria coragem, a puxa para os braços, anunciando que ela é sua esposa. Os caras pedem desculpas e fogem. Akari chocada e corada, Jiro pede desculpas por mentir, mas isso a irrita ainda mais, pois ela quer ser assumida. Ela admite que foi legal até ele pedir desculpas como um mole e estragar. Ela o aconselha a usá-la como prática para se tornar mais homem e se sair melhor quando encontrar uma namorada de verdade, o que o confunde.
Ela o empurra para voltar aos outros, mas seu objetivo é esconder as bochechas vermelhas. Naquela noite no banho, Sachi e Natsumi perguntam a Akari sobre Jiro, e Shiori ouve tudo atentamente. Akari diz que ele é um virgem idiota, mas a trata com gentileza, e isso é o que mais importa. Mei opina sobre o que é mais relevante, e Akari aproveita para se aproximar de Shiori. Depois, Akari encontra Jiro no corredor e nota que ele está queimado de sol. Ela pede para ele sentar com ela para aplicar protetor, mas Jiro é tímido e sugere que ela saia antes que os outros falem besteira. Ouvindo isso, Akari o provoca ainda mais, fazendo cócegas antes de mudar para o modo dona de casa e abraçá-lo. Ela diz que ele não lhe deu atenção desde que chegaram. Mas antes que as coisas fiquem estranhas, Sachi aparece, e Jiro se afasta de Akari. Sachi então pede a Jiro para pegar bebidas para elas. Mas quando ele pergunta o que ela quer, ela o encara friamente porque ele usou o sobrenome dela. Ao se afastar, ela envia um adesivo irritado a Jiro, exigindo que ele conserte o erro em 10 minutos. Mais tarde, Shiori nota que Akari sumiu e vê os meninos procurando por Jiro. Acontece que os dois estão na praia e Jiro tem que implorar. Quando ele continua se desculpando, ela o chama de idiota por nem saber por que ela está chateada. Ela tira a jaqueta e mostra o maiô que reservou só para ele, deixando-o chocado. Ela diz que ele se foca demais no que os outros pensam, a ponto de ser frio com ela, e ela odeia isso. Jiro se pergunta se ela está com ciúmes, mas ignora, pois não consegue crer que Akari goste dele. Quando Akari diz que ele deve ter vergonha de ser visto com ela, Jiro diz que é o oposto, pois não se considera digno dela. Akari argumenta que é ela quem decide, mas Jiro não quer que as pessoas entendam errado. De repente, ela o puxa, dizendo para ele parar de partir o coração dela e olhá-la como faz em casa. Ela pega o rosto dele e mostra seus Jiggle Physics, e Jiro se pergunta se ela bateu a cabeça. Ele diz para ela parar de ser vulgar e falar como adulta. Akari admite que se sente estranha quando ele a trata como estranha e fala com outras mulheres. Ela teme que ele a trate friamente mesmo em casa, e odeia essa sensação. Jiro está confuso com o que ela quer e nota que ela soa mais como uma namorada ciumenta, mas Akari fica constrangida e nega. Antes que resolvam, ouvem Shiori e Mei vindo para a praia e se escondem no barracão. O espaço é apertado, e Akari sente o coração acelerar, super perto de Jiro no maiô sexy. Ela lembra dos velhos tempos, quando só queria a salsicha de Minami, mas agora é confuso, pois teme que Jiro a deixe. Ela sabe que Jiro está focado só na Shiori, e por isso se sente culpada. De repente, as coisas esquentam e Jiro começa a suar. Quando Akari o empurra, eles fazem um som que assusta Shiori. Depois que ela e Mei fogem, Akari volta a ser má e diz a Jiro para parar de olhar seus seios, mas Jiro afirma que ela implorava por atenção há 5 minutos. Ela diz para ele sonhar, então Jiro se irrita e acusa de usá-lo como brinquedo. Ele diz que continuará a tratá-la com frieza, já que ela não quis dizer nada do que disse antes. Akari começa a soluçar e diz que o odeia, mas Jiro de repente cai em cima dela. Ela nota algo a cutucando e assume que é o joelho dele, mas Jiro se desculpa, pois é sua terceira perna ereta. Shiori fica constrangida e pergunta se isso aconteceu por causa dela, mas antes que ele diga algo, ele desmaia de insolação e cai em cima dela. Logo depois eles voltam. Jiro se desculpa por tudo, mas ela diz para ele parar de pedir desculpas, pois isso a faz se sentir pior. Ela então diz a ele que deveriam se conhecer melhor para serem um marido e mulher melhores, e Jiro concorda. Enquanto isso, Shiori e Mei estão na varanda quando Akari volta ao quarto e diz às amigas que estava na praia. Shiori vê Jiro caminhando na praia e se pergunta se ele estava com Akari. No dia seguinte, Jiro a encontra fora do quarto e percebe que ela está muito fofa de pijama. Shiori quer perguntar sobre a noite anterior, mas decide deixar para lá e deseja boa sorte a ele na cozinha. Depois Jiro vai ao banheiro escovar os dentes, onde encontra Akari, que logo nota que ele parece um pouco para baixo. Ela começa a provocá-lo, dizendo que ele ainda deve estar sentindo os efeitos da noite passada, o que quase o faz engasgar com a pasta de dente. Ela diz que será o segredinho sujo deles e sai, fazendo-se perguntar por quanto tempo ela o atormentará por isso. Mais tarde, na cozinha, Jiro diz a Shiori que terá um teste de coragem à noite, e ela surta na hora, morrendo de medo de fantasmas. Ela até menciona que ouviu barulhos assustadores na praia na noite passada, o que quase o faz derrubar o prato. Shiori se sente mal por quem for seu par, então Jiro diz que ficaria feliz em acompanhá-la, já que sabe que ela se assusta fácil. Shiori diz casualmente que adora esse lado gentil dele, só para perceber que soa como uma confissão e surta ainda mais. Jiro fica surpreso, mas age normal até Shiori não aguentar e sair com o lixo. Enquanto Jiro se pergunta o que ela quis dizer com amor. Kamo de repente o beija na orelha e depois briga com ele porque ele está recebendo toda a atenção.
Ele então diz a Jiro que Shiori gosta da personalidade dele, o que é diferente de estar apaixonado. Ele quer ser o cupido de Jiro, pois crê que o teste de coragem é onde casais nascem. Propõe que manipulem o sorteio para Jiro ficar com Shiori ou Akari. Naquela noite, as garotas tiram suas sortes, cada uma com sua forma, e Shiori pega a do girassol. Ela se sente mal por quem for seu par, mas meio assegura que todo cara ali é decente e ela ficará bem. Depois, ela sai e encontra Kamo para dizer qual forma cada garota tirou. Ela pergunta por que ele não marcou só 2 sortes para os pombinhos pegarem, e Kamo diz que queria que parecesse coincidência para Shiori, pois ela é muito honesta para trapacear. Ouvindo isso, Mei percebe que ele é mais legal do que parece, e Kamo diz que ela também é bem legal por ajudá-lo. Mei, porém, se sente um pouco culpada, pois tem seu motivo para ajudar Kamo. Antes, Jiro havia pedido a Kamo para formar o par Akari e Minami, porque ela está com dificuldades como ele, e não queria ser o único a ter essa chance. Assim, Jiro reúne todos à noite para anunciar os pares. Jiro e Shiori são um, Akari e Minami são outro. Shirafune e Sachi são o terceiro par, Kamo fica com Natsumi e Mei a única sem par. Ao começar, Akari grita até Minami segurar sua mão para acalmá-la. Ela nota como é diferente da mão de Jiro, mas não entende por que pensa naquele perdedor agora. Decide ver o grupo para saber como os outros estão, só para perceber que deixou o celular cair. Logo depois, enquanto todos chegam, Kamo pergunta a Jiro se ele provou a linguiça, mas Jiro diz que Shiori estava com muito medo para fazer algo. Todos notam que Akari e Minami não voltaram, mas quando Tirafune diz que vai ligar, as amigas da Akari dizem para ele deixá-los bater palmas. Jiro se irrita, mas não entende por que isso o afeta. Nesse momento, começa a chover. Minami liga para informar que ele e Akari se separaram procurando seu celular. Como a praia é particular, Akari não corre perigo. Mas mesmo assim, Jiro diz a Shiori para voltar, pois ele ficará e procurará Akari. Enquanto isso, Akari se perde e desiste de tentar voltar. Ela se sente culpada por sempre depender de Jiro, mas mesmo assim ela espera que ele venha salvá-la. Nesse momento ouve alguém e chama Jiro, mas é Minami. Ao mesmo tempo, Jiro encontra o celular dela e se pergunta para onde ela foi. Minami a leva para um abrigo próximo e liga para os outros, informando que voltará ao parar a chuva. Akari se desculpa por causar tanto problema, mas ele assegura que não é culpa dela. Ele então se desculpa por encontrá-la, pois ela esperava Jiro, e ri da reação dela. Enquanto isso, Shiori volta com um guarda-chuva para Jiro e avisa que Minami e Akari estão juntos, então ele pode voltar. Mas em vez de alívio, Jiro sente tristeza por não tê-la encontrado. Ele se abriga com Shiori e fica chocado que ela tenha vindo até lá só por ele. Shiori diz que ficou preocupada porque ele não via as mensagens dela, então Jiro se desculpa por causar problemas. Ele se sente um perdedor por ter corrido sem fazer nada, mas Shiori o repreende por se diminuir. Ela até admite sentir um pouco de ciúmes, porque Akari passa muito tempo com ele todo dia, mas ele diz que não é nada demais, pois não ama Akari. Ele pergunta se ela fez algo estranho com Minami, mas ela fica sem graça e diz que a única pessoa com quem fez algo foi ele. Ela admite que foi seu primeiro beijo e pergunta se ele já tinha beijado alguém. Mas antes que ele possa responder, ela fica envergonhada e vai embora. Jiro a impede, pois ainda está chovendo. Ela o abraça e pergunta se ele mostraria um lado seu que nunca mostrou. Enquanto isso, Minami diz que ficou triste, pois sempre viu Akari como irmã. Saber que ela vê Jiro como namorado em potencial o incomoda. Isso a faz perceber que ele nunca a viu como mulher, mas quando ela pergunta se ele pode mudar isso, Minami diz não. Ele sabe que Akari gosta dele, mas ama outra pessoa, e não Shiori. Acontece que Minami está apaixonado por uma mulher casada e não tem futuro com ela. Ele se alivia que Akari ame alguém, mas Akari pergunta o que fará se Jiro amar outra pessoa também. Minami a aconselha a se esforçar para que Jiro a escolha, mas ela teme deixar as coisas estranhas. Jiro assegura que tudo ficará bem e a encoraja a se confessar, algo que ele nunca teve chance de fazer. Ouvindo isso, Akari chora e o agradece por ser sempre tão gentil, e Minami a conforta como um irmão. Ela então promete que vai se confessar para Jiro sem saber que Shiori já o beijou. Mais tarde, quando todos se encontram, Akari nota que Jiro e Shiori agem estranho e percebe que algo deve ter acontecido. Ao voltar, ela vai a um santuário para pedir a Deus para conquistar Jiro. Enquanto isso, Shiori está surtando com um beijo e fica aliviada por estarem de férias. Assim, não precisa encarar Jiro. Ela imagina que não foi o primeiro beijo de Jiro, e sim de Akari. Isso a faz se sentir uma destruidora de lares. E ela se pergunta se Jiro a vê como amiga de infância ou algo mais. Ao mesmo tempo, Jiro está em casa, relembrando a noite e se perguntando se sua fantasia de primeiro amor se tornará realidade.
Após o beijo, Shiori continuou se desculpando e insistindo para voltarem. Por isso, Jiro está confuso e não sabe como agir. Para se distrair, ele vai a uma livraria comprar mangás, mas ao pegar um, outra pessoa também o pega. Acaba sendo Shiori e, após a saudação estranha, ela revela que veio buscar um mangá para seu irmão, Kenta, que também quer ver Jiro. Como é o último exemplar, Shiori pede para Jiro ficar, mas ele insiste que ela o leve, o que a deixa feliz. Depois eles decidem encontrar Kenta, mas começa a chover e tem que esperar, pois não tem guarda-chuvas. Enquanto Jiro luta sobre o que dizer a Shiori, ela pergunta se ele quer a casa dela para conversarem. Jiro concorda e, ao chegarem, ela o faz esperar fora enquanto arruma o apartamento. Ela então volta e o cumprimenta como uma dona de casa, apenas para ficar envergonhada porque foi bobo. Enquanto Jiro se acomoda, ela traz café e senta ao lado dele, mas é óbvio que ela está sem graça. Depois, ambos leem e Jiro cobre o rosto com um mangá para esconder sua empolgação. Ele também começa a encarar Shiori. Então, quando ela pergunta por quê, ele diz que está curioso sobre o que ela lê. Ela diz que é um romance. Depois, ela vai para o quarto e se olha no espelho. Ela se pergunta se Jiro está entediado e se o forçou a vir, sem saber que Jiro também se pergunta o mesmo. Ele sempre viu Shiori como submissa, mas o fato de ela ter iniciado o beijo ainda o choca. Nesse momento, Shiori volta animada e o leva para a varanda, onde vem um arco-íris duplo. Ela pega o celular para tirar uma foto e pede para Jiro entrar. Depois, Jiro pede para ela enviar e decide falar sobre o beijo. Mas ela mostra uma foto em grupo na praia, e o rosto feliz de Akari o distrai. Por isso, ele desiste de falar do beijo e só observa o arco-íris com Shiori. Ao voltar para casa, ele se confunde por ter parado, já que ama Shiori há anos. Nisso, o celular vibra, ele pensa que é Kamo mandando besteira, mas é Akari. Ela diz que está entediada e Jiro concorda. Ela pede para se encontrarem na estação em 2 horas e chama de encontro. Jiro surta. Nunca esperou que Akari o notasse fora do casamento prático. Ele pensa que ela brinca, mas na dúvida, Jiro decide ir. Lá, ele espera 20 minutos, mas ela não aparece, e ele pensa que levou um bolo. Nisso, Akari chega correndo, pede desculpas pelo atraso, dizendo que esqueceu o celular e teve que voltar. Ela pergunta se ele está bravo, mas Jiro diz que não, pois nem esperava que ela viesse. Isso a irrita na hora, então Jiro explica que eles nunca saem, por isso ele não esperava. Isso a incomoda, pois ela disse que era um encontro e se esforçou no vestido. Ela pergunta se está fofa, e Jiro, nervoso, diz que ela está bem. Ela revela que comprou o vestido só pra ele, pois sabe que ele gosta. Isso confunde Jiro, já que ela sempre usou roupas casuais. De repente, ela pega a mão dele e o arrasta para o café e Jiro não entende nada. Lá, eles compram sundaes e quando Akari prova o de Jiro, ele fica nervoso com um beijo indireto. Depois eles vão à loja de gatos, onde Akari acaricia todos. Jiro se pergunta se ela insinua que também quer carinho. Enquanto exploram, Akari revela que pediu para a vendedora tirar uma foto deles. Vendo isso, Jiro diz que parecem uma família com um gato como bebê, mas recua, achando que Akari vai ficar brava. Akari age normalmente e até diz que quer ter um pet na prática. Depois voltam à estação para ir separados, o que a deixa triste, pois moram juntos há um tempo. De repente, ela lembra que esqueceu um amuleto no santuário e corre. Jiro a persegue, e os dois encontram Shiori. Akari diz que levou Jiro para tomar sol e vai ao santuário. Isso lembra Shiori da vez que se encontraram lá antes da prática, então ela sugere uma corrida. Akari aceita o desafio. Correndo para o santuário, passam por 2 jovens amantes no parque. Depois, vem um casal se beijando e, em seguida, uma igreja com um casamento. Vem outro casal com um bebê e outro com uma filha adulta. Finalmente, chegam ao santuário. Enquanto recuperam o fôlego, uma senhora vem vê-los. Ela chama o marido de Jiro. E enquanto se afastam, Akari comenta que o homem parece o Jiro deles. Nisso, Jiro os alcança e todos fazem um desejo. No fim do mês, saem os resultados da prática. Jiro e Akari ficam em quarto, Minami e Shiuri em terceiro, podendo trocar de parceiros. Fim do vídeo. Quem você shippa Jiro? Deixe nos comentários. Quer mais? Assista este vídeo.